Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal e que faz tempo eu queria que a Thalita viesse aqui falar para a gente sobre isso, porque é uma área que ela entende super bem, que é sobre lesão e exercício. E já vamos começar, né, Thay? Vamos começar já entrando um pouco mais específico no assunto, porque eu vejo assim, as pessoas vão para academia, se exercitam, o médico vai lá no médico, o médico fala, não, você tem que fazer exercício é bom para a saúde, mas acontece que elas vão fazer exercício e se machucam. Então eu queria que você explicasse para o pessoal assim, por que as pessoas se machucam fazendo exercício? É só porque coloca carga demais? Tipo, o que acontece? Qual que é o mecanismo por dentro da gente que faz com que um exercício possa machucar o meu músculo, possa machucar meu ligamento, meu tendão? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, Júlia, na verdade, isso daí é um assunto vasto e que, na verdade, acho que quase todas as lives que a gente começa aqui, a gente fala assim, isso dá assunto para várias lives. E é verdade. O tema de hoje dá assunto para várias lives. Mas o que a gente tem que pensar é que cada um dos tecidos que a gente tem no corpo, quando a gente fala em tecido, a gente fala, por exemplo, músculo é um tipo de tecido, tendão é um tipo de tecido, ossos são um tipo de tecido, ligamento é um tipo de tecido, cartilagem, enfim, quando a gente fala tecido, quando eu falo tecido, a gente está falando sobre isso. Então, cada um dos tipos de tecido que a gente tem, eles são responsáveis por responder a tensões e cargas vindas de uma certa dimensão, de uma certa maneira. O que acontece? Por que a gente se machuca? A gente pode se machucar em dois cenários. Um cenário é quando a gente tem uma carga, ou seja, uma força que ela é demais para aquela estrutura poder suportar. Então, por exemplo, quando a gente tem um acidente de carro, a gente chama aquilo de um trauma de alta energia. O que acontece? É uma força muito grande que vem na minha estrutura corporal e acaba fazendo com que aquilo tenha uma lesão. Então, essas são lesões traumáticas, que vêm de traumas de grande energia. Que pode ser um acidente de carro, pode ser, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão caminhando na rua e tropeçam num bueiro, alguma coisa assim, e aquilo gera um trauma. Então, esse tipo de situação que é traumática, que a gente chama. A pessoa, por exemplo, ela está fazendo um determinado exercício que ela tem que pular em cima de uma caixa e ela cai de cima daquela caixa. É uma lesão traumática. E tem também outro tipo de... Você também pode se machucar por repetição. A gente chama, então, é um acúmulo. Então, várias e várias forças de menor intensidade. Então, não é um acidente de carro, mas é uma força menor, sendo constantemente aplicada ali naquele tecido, no osso, no tendão, no ligamento. Então, por exemplo, no osso, não sei se vocês já ouviram falar sobre fraturas por estresse. Fraturas por estresse, elas acontecem bastante em corredores, por exemplo. O que acontece? O osso, ele vai tendo pequenas lesões e como a pessoa nunca para de correr, ela continua correndo, 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 chega uma hora que ele realmente faz uma fratura, então ele quebra e a gente chama aquilo de fratura por estresse, que são pequenas forças sendo aplicadas naquilo ao longo do tempo. E essa diferença é interessante para a gente entender, porque a gente tem esses dois tipos de lesão podem acontecer no mundo do exercício também. Então, tanto eu posso ter uma lesão traumática, que nem eu falei, tô pulando em cima de uma caixa, caí da caixa, né? Ou então, por exemplo, fui fazer um leg press, né, Júlia? Um leg press, e dependendo de... Acho que todo mundo já viu isso, né? Um leg press ali, tipo, uma carga gigantesca ali no carrinho, e dependendo do ângulo que fica que a perna da pessoa fica, ela pode sim gerar a força ser tão grande que ela venha fazer uma fratura, né? Ou então a gente pode ter esses traumas essas lesões de traumas por pouca energia, assim, então que fica todo momento ali provocando pequenas lesões. E isso é uma das coisas mais comuns.
e que às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, porque é uma dorzinha às vezes meio chata, que ela começa, mas você acha que logo ela vai passar, mas ela nunca passa, dela você torna ela meio seu bicho de estimação, porque você se acostuma que ela está sempre meio por ali, e daí você não dá muita atenção para aquilo, e aquilo continua crescendo, 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 e daí você vai ver 10 anos depois, às vezes 5 anos depois, às vezes 1 ano, às vezes meio ano depois, você tem um problema sério acontecendo ali. E daí tem toda uma progressão para isso acontecer. Deixa eu já que você falou dessa questão de a pessoa sente e vai tolerando a dor, né? A gente já falou isso, acho que outro dia na live com o Eloy, mas assim, quando que a pessoa ela sentiu essa dor? Então ela sentiu uma dor na articulação durante um treino, tava lá correndo, do joelho dela doeu. Ela teve que parar de correr. O que a pessoa faz? Tipo, aí doeu, ela espera um pouquinho? O que ela tem que fazer, assim, depois que ela sentiu essa dor? Ela tem que ver se essa dor vai repetir mais vezes? Como que funciona esse processo? Então, por exemplo, assim, você pode estar fazendo um exercício e sentir uma dorzinha, alguma coisa meio estranha, assim. Você para, cessa o estímulo, ou seja, para o exercício, movimenta, tá tudo bem, tá tudo normal, não aconteceu nada, nos próximos dias não aconteceu nada. Pode ser que a única coisa que o teu corpo estava fazendo, ele estava te mandando um sinal de alerta. Opa, não continua nesse caminho, porque esse caminho é perigoso, né? Ok, segue a vida, dá uma olhada aí no que você está fazendo e tudo bem. Isso, eu acho que você já deve ter experimentado isso, né, Julia? Eu já experimentei várias vezes, estava fazendo um exercício, senti uma dor meio estranha, uma coisa meio estranha assim na articulação, parei ali, me movimentei, estava tudo bem, retomei o exercício, melhorei o posicionamento, tudo ok. Isso é uma situação. Agora, por exemplo, você está fazendo um exercício, tem uma dor ali, né? Aí você cessou o estímulo, movimentou, aquela dor continua ali, alguma coisa é possível que tenha acontecido ali, você pode ter tido uma lesão. Pode ser um cenário mais importante ou um cenário menos importante, mas assim, principalmente se você estiver treinando sozinho, se você estiver sem um profissional que está te acompanhando, nunca treine em cima da dor, nunca insista em cima da dor, porque a dor é um sinal que que a gente tem para dizer pra gente que tem alguma coisa que tá errada, ou que tem alguma coisa que vai ficar muito errada se a gente continuar seguindo por aquele caminho. Então, nunca treinar em cima da dor, né? Tá. Viu, Thalita? E uma coisa também que me veio na cabeça, assim, porque assim, e por que a gente se machuca, né? E você estava no começo lá falando da questão da dor crônica e da dor aguda, né? Da lesão crônica, né, que a gente diz que é a longo prazo, e a dor aguda que ela vem, que é um trauma, né, que é a dor não, a lesão aguda, que ela é por trauma. Uhum. Mas o que acontece, eu acho que vale a pena explicar para o pessoal, primeiro explicar o que é um ligamento, o que é um tendão, o que é cada parte, e o que acontece. Então, o que acontece para esse músculo inflamar, por exemplo, o que acontece para esse tendão romper, ou para esse tendão começar a ficar inflamado. O que acontece no cenário? Então, acho legal, talvez, trazer essa parte das pessoas entenderem o que é um tendão, o que é um ligamento, né? E daí, depois, acho que partir para essa ideia do que acontece lá dentro do tecido. Ótimo, vamos lá. Gente, tem um monte de gente aqui acenando pra gente, então, ó, um abraço aí para todo mundo. A Bruna era minha aluna, um beijo, Mari. João, lá de Portugal, pessoal de Portugal assistindo a gente. Eu sei sempre que é tarde, presente, né? Eu sei que é tarde aí, então muito obrigada aí por estar com a gente. Olha, a Rê era minha doutoranda quando eu fazia, tava lá na Federal do Paraná. Tudo bom, Rê? Quanto tempo? Que legal te ver aqui. Então, retomando aqui o que você estava... Ah, desculpa. Retomando aqui... saudade, não. Tava vendo ali a Bruna, ó, querida. Querida. Então, retomando aqui o que a gente estava falando sobre os tecidos, então vamos lá. Então, um tendão é um tecido que ele liga o músculo, né, ao osso. Então, quem faz essa ligação entre o músculo e o osso é o tendão. Na verdade, os tecidos do nosso corpo, eles são todos compostos mais ou menos pelas mesmas
coisas, eles só mudam a composição, a porcentagem de cada uma das coisas, e isso faz com que cada um deles, então, tenha um papel diferente, né? Cada um deles seja mais específico para alguma coisa. Então, um tendão, para que ele serve? Serve justamente para transmitir essa energia, essa força que o músculo vai conseguir gerar quando ele se contrai para o osso e, consequentemente, vai produzir um movimento. Um tendão, gente, ele é uma estrutura muito, 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 muito forte. Ele é capaz de suportar, assim, cargas muito, muito grandes. E para a gente ter uma ideia, assim, da força de um tendão, quando ele está íntegro, saudável, rígido, ou seja, quando eu tenho um tendão que ele está tudo ok com ele, que eu não tenho nenhum problema, que ele não está lesionado, ele é tão forte que num evento traumático, que nem eu falei desses de trauma de grande energia, dependendo, ele pode fazer uma fratura no osso, ou seja, ele pode quebrar o osso, mas não se romper. Então, o lugar ali onde ele fica grudado no osso, porque a gente sempre tem essa ideia, né? Não, o osso é forte pra caramba, né? Mas o tendão ali onde ele fica grudado no osso, dependendo, é lógico, de vários fatores, mas se tiver tudo certo com ele, ele pode quebrar o osso e ele não se romper, né? A gente chama aí uma fratura por avulsão, que esse lugar onde ele se insere, ele quebra. Então, para a gente ter uma ideia do que é um tendão. E daí a gente também começa a pensar, assim, e ter uma ideia do que é, na live lá do Eloy, a gente falou sobre dor, e a gente falou sobre essa questão, né, de dores muito importantes, que a gente fica num sinal bem de alerta relacionado ao exercício, quando elas são próximas ali à articulação, porque podem ser uma indicação de que a gente teve uma lesão no tendão. Então, quando a gente pensa que o tendão é essa estrutura tão forte desse jeito, e que a gente fez ali, de repente, uma pequena lesão nele, você começa a pensar que talvez tinha alguma coisa ali no cenário mecânico, no exercício que eu estava fazendo, que não estava tão de acordo, que então precisa ser repensada, né? Então, essa é a questão do tendão. E o Lucas, eu não sei se o Lucas está aí, não vi ele, não vi se ele entrou aí, mas o Lucas tinha deixado uma pergunta lá na nossa postagem hoje, falando sobre pliometria, né? A pliometria, isso. Perguntando sobre pliometria. Então, se o tendão é tão forte desse jeito, como que ele arrebenta? Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas tem vários casos. Por exemplo, o Anderson Varjão, que é um jogador de basquete brasileiro, sei lá, acho que uns 3, 4 anos atrás, ele sofreu uma ruptura de tendão de Aquiles e ficou um tempão para poder se recuperar, né? O Ronaldo também não foi do tendão patelar, o Ronaldo? Eu acho que sim. O Ronaldo Fenômeno foi um rompimento de tendão patelar. Então daí você fica pensando, meu Deus, é uma estrutura tão forte assim, como que essas pessoas romperam esse tecido? Então, o que acontece? Quando você tem essa situação crônica que eu estava falando, que você tem essas cargas sendo aplicadas ali, talvez de uma forma não tão adequadas, ou não se dá o tempo necessário para se recuperar esse tecido, e você continua fazendo um machucadinho naquele tecido, ele vai ficando cada vez mais frágil. Então, uma analogia que eu gosto de usar é de uma calça jeans nova. Quando você compra a calça jeans e você olha assim ela contra a luz, ela não tem um furinho, não tem nada de errado ali com ela, tá tudo perfeito ali com a calça jeans, né? Aí você usa aquela calça jeans anos, e aquela calça jeans depois você coloca ela contra a luz assim, e ela já tá ralinha, né? Aquele tecido que era grosso assim já tá ralinho. Até que chega um dia que a hora que você senta, a calça jeans rasga. Não é assim? E é uma analogia boba, mas serve pra gente pensar que o mesmo vai acontecendo com um tendão ou com o ligamento, isso também pode acontecer, mas mais frequentemente com o tendão, mas com todos os tecidos do nosso corpo. Quando a gente continua estressando ele e ele vai ficando cada vez mais ralinho, mais usadinho, e até que chega um momento que ele pode sofrer uma ruptura, às vezes até espontânea. Então imagina, um tecido que ele é tão forte desse jeito, tem pessoas que dependendo de ter essas lesões crônicas, ou seja, está sempre inflamado por anos a fio,
às vezes vai, sei lá, abrir um pote de azeitona e tem uma lesão, às vezes parcial, às vezes total dessas estruturas. Então, para a gente imaginar como que chega nesse ponto. E eu fui, e agora deixa eu voltar para a pliometria. Um dos mecanismos, o tendão sendo tão forte, um dos mecanismos que a gente tem de lesão para tendões é em situações de contrações excêntricas. Porque o que acontece na contração excêntrica? É quando o músculo ele está O que é uma contração excêntrica? Thalita, só explica ao pessoal o que é uma contração excêntrica. O que é uma contração excêntrica? Então, é quando o músculo está gerando tensão, mas ele está aumentando de comprimento. Ou seja, a carga que eu tô ele está perdendo da carga que eu coloquei lá, né? Então, a carga ela está sendo mais forte, ela está sendo mais capaz de gerar o movimento do que o músculo, né? Não sei se ficou claro, se ficou confuso. Só para o pessoal entender que não é do exercício. Então, por exemplo, você vai fazer uma flexão de cotovelo com o halter. Quando eu estou trazendo o halter para perto de mim, a gente chama de concêntrica. E quando o halter está ganhando essa batalha e eu estou afastando o braço de mim, a gente chama de uma contração excêntrica, tá? Só para explicar para o pessoal, né? Perfeito, Júlia. Então, nessa situação de contração excêntrica, o que acontece? A carga ela tá ganhando. E é nessa situação que a gente tem ruptura do tendão, que a gente pode ter ruptura do tendão. É mais nessa situação, quando não é por questões traumáticas. Fala, Júlia. Não, sabe o que eu acho muito legal, Thalita, de colocar? É que pensa assim, gente, se um tecido, se um músculo, um tendão, se ele tolera na contração dele, vamos colocar um número lá, 100 qualquer coisa. E se a gente fica lá colocando, se eu aguenta 100, a hora que eu colocar 11 de carga nesse tecido, alguma coisa vai acontecer. Então, assim, quando a gente faz o salto e a gente tem essa contração excêntrica, que nem a Thalita falou, isso quer dizer que talvez aquele tecido que aguentava 100 está recebendo 120. E se ele recebe 120, é aí que as coisas podem começar a ficar complicadas. Então, o músculo, geralmente, talvez consiga receber 100, o tendão 500 e o ligamento 1000. Então, assim, a hora que você coloca lá, só em termos de força do tecido, assim, mas assim, a hora que você excede esse número, é a hora que se ele não consegue lidar com aquilo, ele vai passar a tarefa para outra pessoa. Se o músculo não conseguiu lidar com aquilo, ele vai falar, ô tendão, me ajuda aí, porque não tô conseguindo tolerar isso. E as coisas, às vezes, vão complicando nesse sentido, né, Thali? Isso, e se a gente tiver uma situação onde o tendão ele não está íntegro, ou seja, onde é um tendão que já vem sofrendo inflamação, então se ele era capaz de suportar 100, no exemplo da Júlia, 500 no exemplo da Júlia, então aquele tecido que ele está machucado, ele já não vai mais conseguir suportar os 500, às vezes ele vai conseguir suportar 400, às vezes ele vai conseguir suportar 350. Então, é ali que entra o negócio da pliometria e como ela é correlacionada com lesões tendíneas. Porque o tendão, ele vai se romper, com exceção dessas questões traumáticas, né, que eu falei, acidente de carro, essas coisas, caiu patinando, enfim, alguma coisa assim, nessa situação de contrações excêntricas, que é o que a gente tem na pliometria. Deixa eu falar o que é pliometria, né? Pliometria são saltos, né? Então, saltos, por exemplo, as pessoas, às vezes, um tipo de lesão comum em jogadores de basquete, por exemplo. Por quê? Porque eles saltam bastante, tem bastante problemas ali na região do tornozelo, então, às vezes, num salto que ele já fez 10.000 vezes, na 10.001, ele arrebenta. Então, né? Deixa eu aproveitar o pause para dar um oi, pessoal. A Simone, tudo bom, Si? A Magda, tudo bem, Magda? Que bom que estiver aqui. A Anitta, o Manoli. A Paula, oi, pessoal. A Lígia, querida, ó. Obrigada, pessoal. Se tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, se alguém já se machucou, tem alguma dúvida sobre como funciona esse mecanismo, sobre o que a gente está falando, coloquem aqui nos comentários. Ali, ó,
o João colocou que o tendão demora mais tempo para adaptar-se comparativamente com o tecido contrátil, né? Então, Thalita, você estava explicando a questão do que é o músculo, o tendão, o ligamento. De repente é legal a gente falar, então, eles têm diferença de composição nos ingredientes deles, mas também eles têm diferença em quantidade de sangue que circula naquela região, né? E o sangue acaba trazendo bastante nutriente para o tecido, né? Então acho que vale, quem sabe agora dar um gancho, já que o João puxou isso aí, a questão do tempo de adaptação, acho que vale a pena dar um gancho nisso aí. O que você acha? Sim, vamos lá. Deixa eu só dar um oi aqui pro Ian, pra Aline, e a Bruna falou que lembra do exemplo da calça jeans da aula, viu? Então, você falou da questão da recuperação, né? Cada um desses tipos de tecido, então o tendão, o ligamento, o músculo, eles são feitos para suportar determinados tipos de carga. E daí deixa eu voltar aqui na questão do que o João falou, demora mais tempo para se adaptar-se comparativamente com o tecido contrátil. Sim, até mesmo pela composição e pela função dele, né? Então, enquanto o músculo ele tem essa função dele de contrair, então o contato dele com o sistema nervoso central é ali rapidão, porque é ali que chega as informações, contrai, não contrai, se adapte e tudo mais. Enquanto o tendão, ele está ali justamente para transmitir essa tensão que está acontecendo ali entre o músculo para mover aquela articulação. Então, o que ele tem muito na composição dele são proprioceptores, né? São algumas coisinhas ali que a gente tem e ele fica informando qual que é a posição, velocidade que as coisas estão acontecendo. Ele fica mais mandando essa informação para o cérebro, enquanto o músculo está ali efetivamente sendo contraído e gerando tudo que está acontecendo. E, como você estava falando, Júlia, esses tecidos, cada um deles tem uma irrigação diferente. Então, o tecido muscular, ele é muito irrigado. Então, quando a gente machuca o músculo, o ventre do músculo, que é o meio, assim, do músculo, ele ali, em 21, 30 dias, ele já se recuperou, tá novo em folha, tá tudo bem. Já um tendão, ele é menos vascularizado do que o músculo. Quando se diz vascularizado, quer dizer que circula mais, questão de sangue, assim, um tem mais sangue, outro tem menos sangue passando ali. Isso, chega mais ou menos sangue. No tendão, chega menos sangue do que chega para o músculo. Então, quando a gente machuca um tendão, a gente precisa de mais tempo para que ele possa se recuperar. E dependendo do tipo, se for uma lesão muito grande daquele tendão, né? Se você cortou, rompeu ali uma parte grande dele ou total, você vai ter que fazer cirurgia para poder recuperar ele. E a mesma coisa acontece com os ligamentos também. Então, os ligamentos também, eles são bem menos vascularizados, recebem bem menos sangue, e o sangue é extremamente importante para que eles possam se recuperar. Mas o ligamento vai demorar mais ainda do que o tendão para se recuperar. E isso varia muito, é claro, de pessoa para pessoa, de condição para condição, mas, por exemplo, um ligamento ele pode demorar ali até, às vezes, 2 anos para ele poder recuperar a sua forma total, para ele se regenerar totalmente. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E a questão de tempo, eu sei que é meio pertinente de cada pessoa, mas existe uma média assim, de tempo, por exemplo, assim, a pessoa machucou o músculo, deu uma contratura muscular, deu um machucado no músculo. Quanto tempo, mais ou menos, que esse músculo vai estar saudável de novo? Existe uma média disso ou não? Tem sim. A contratura não entra muito nesse cenário que a gente está falando, que a gente está falando de lesões mais quando eu tenho ruptura, né? Mas ruptura de fibras. Quando eu tenho as fibras que elas estão rompidas, né? No músculo aí, entre 21 e 30 dias, já tá tudo certo. O tendão, ele demora mais ali, daí pode demorar ali 3, 4, às vezes 5 meses. E o ligamento, e isso também depende da localização, no caso dos ligamentos. Por exemplo, um ligamento, o LCA, que é um ligamento que a gente tem ali atrás do joelho, ele pode demorar ali 6 meses para recuperar 50% da capacidade dele.
E ele pode demorar ali até 2 anos para recuperar 100% da capacidade dele. E eu estou falando aqui, não é necessariamente de lesões muito grandes. Às vezes 30% de ruptura, ele já vai demorar um tempo bem longo. E daí aqui entra uma coisa muito importante da gente falar, Júlia. Porque assim, às vezes a pessoa sofre então ela tá indo lá, tá fazendo os exercícios dela, ela sofreu um tipo de lesão, se machucou, e daí quando começa a passar dor, ela fala assim, não, beleza, já tô bem, já não tá doendo tanto, eu já posso voltar e treinar do jeito que eu treinava antes. Uma coisa muito importante que todo mundo tem que entender. O que a gente forma ali no processo de cicatrização é um tipo de tecido que ele não é exatamente 100% o tecido original. Então você substituiu ali por uma peça paralela. E quando a gente substitui por uma peça paralela, o que acontece? Essa peça paralela ela não tem o mesmo resultado da original, né? A maioria das vezes. Então, você tem que continuar a persistir pensando no tipo de lesão que você teve, no tipo de tecido que estava machucado, se era um tendão, se era um ligamento, se era um músculo, para você poder fazer o seu treinamento com isso em mente e daí, então, esperar todo esse processo de recuperação para que você fique 100%. Porque como a peça paralela, ela quebra mais fácil, o tendão ali ou o ligamento com aquele tecido, que ele ainda é um tecido cicatricial, ele é mais frágil. Então, você pode ter uma ruptura nova que a gente chama de lesão em cima de lesão. Então, por exemplo, esses jogadores, esses atletas de elite, às vezes vocês veem, né? Ah, tal, ele teve uma lesão em tal lugar. Daí ele volta ali, dali a pouco, a jogar e daí faz o quê? Faz uma recidiva de lesão. Então, é por causa disso. Às vezes a reabilitação não foi tão legal, às vezes ele voltou antes de poder voltar, né? E a gente tem que ter em mente isso pra gente também. Thalita, e esse, digamos assim, machucou lá o músculo, e daí passou um tempo, esse músculo começou a melhorar. Ele vai virar, ele pode, depois que a peça paralela, ela pode virar uma peça original de novo depois, assim, ela pode, ou eu sempre vou ter aquela peça, sempre vai estar meio capenga, esse músculo que eu machuquei uma vez. Então, o osso, ele volta a ficar 100% novinho em folha, você precisa do tempo mesmo para ele se recuperar, mas ele volta a ficar igual ao original de fábrica. Todos os outros tecidos dependem do quanto que você machucou eles. Eles podem ficar tão bons quanto o original, mas é tipo você bater o carro. Você levou o cara, tipo assim, ele fez um trabalho sensacional, mas ele nunca é, tipo, como um carro que nunca foi batido. Então ele pode ficar com aquele serviço que a pessoa fez, chapeação, pintura, que ficou perfeito, ou ele pode ficar com aquela chapeação, pintura que você fez, que ficou mais ou menos, né? São analogias bobas, gente. Coisa de professor que fica dando muita aula e ainda inventa analogia boba. Não, mas é super legal, porque eu acho que é mais fácil pra gente visualizar isso, né? Deixa eu dar oi ele já, aproveitar que nós paramos aqui, ó. A Dani, ele entra para Oi, Dani. dar um hello pra gente. Ó, Magda, prima querida, tô te perseguindo. Tá nada, Magda. Que bom que você tem. A Magda é fisioterapeuta também, tá ali, tá lá em Umuarama. O Vitor, o Me Erison. ajuda aí, Magda. O Pedro, a questão da cãibra, alongamento passivo, logo a melhor solução. Pedro, a gente pode falar isso em outra live sobre cãibra, que é um tema que abre uma outra janelinha, vai fugir um pouco do nosso tema de hoje, né? Mas acho que Sim, a gente pode fazer anotar um aqui nas post nossas... também. A gente pode fazer um post sobre isso também, Júlia. Vamos fazer, Pedro. Ah, legal. Bom, a Andréia aqui também. Thalita, mas seguindo ali no que você falou sobre a questão da dor, eu acho que isso é muito importante, então, quando a gente vai treinar, porque a dor, por exemplo, assim, a pessoa foi lá e machucou, vamos falar do músculo, assim, então machucou um músculo, sentiu dor lá no músculo. Ela tem o processo lá que você falou, tá, 21 dias a 30 dias, mais ou menos. A pessoa vai parar de sentir dor. Quanto ela para de sentir dor, tipo assim, passou 7 dias, ela parou de sentir dor e ainda tá lá o machucadinho? Tem uma previsão de quanto tempo? Porque, assim, pelo que você disse,
a dor ela passa, mas o machucado não melhorou todo ainda, né? E daí nessa janela ali que me parece um problema, né? Quando você não tem dor, que é o sinal de que alguma coisa está errada, e que você se sente poderoso fazer tudo de novo, né? Porque a dor te impossibilita, assim, tá doendo esse meu ombro, então não vou secar o cabelo com secador. Mas daí começou a passar essa dor, falo, bom, agora vai dar para ir pegar o secador de novo. E daí vai lá e machuca, né? De novo fala, pô, mas doeu de novo, tá vendo também. Então, assim, entre essa questão da dor e o processo de cicatrização ali, essa janela, assim, como é que funciona isso? Tem um tempo específico, não tem? E aonde eu tenho que tomar mais cuidado? Que você diz sobre isso? Nossa, muito boa essa tua pergunta, Julia. Ainda bem que você lembrou, porque eu não ia lembrar de falar sobre isso. Tem! E não é tão difícil. Olha só, então, um processo inflamatório, isso era para qualquer tipo de inflamação que a gente tem no nosso corpo. Ele dura ali entre... Alguns autores falam entre 48 horas até, às vezes, assim, 2 a 3 dias, até 5 a 7 dias. Então, a gente tem essa janela aí, né? De mínimo e máximo. Então, o mínimo seria... Me babei, você viu? Acho que eu não fechei direito esse negócio. Vídeo cacetadas de live. Gente, um banho de água, gente. Ainda bem que é água, água, né? Isso é a Júlia, gente. Conheçam a Júlia. Então tá, Nossa, então tomei retomando aqui. um banho. Vai lá, volta lá. Retomando aqui. Então, quando a gente... essa primeira fase, ela pode durar ali entre 2 e 3 dias, o tempo mínimo, na verdade, e o tempo máximo pode ser ali entre 5 e 7 dias. Então, o que acontece? E vocês que estão aí, se quiserem, podem comentar, porque vocês já... Todo mundo já teve algum episódio de dor na vida em algum momento. Então, o que acontece? Nas primeiras 24, 48, 72 horas, aquela dor ela vai aumentando. Então, torcer o pé, o que acontece? A dor ela começa a aumentar, ela vai aumentando, aumentando. Então, se eu torceu, ainda tá meio anestesiado, que tem um monte de coisa acontecendo ali, daí começa a inchar, começa a ficar meio roxo, aquela dor começa a latejar, começa a ficar doendo, 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 doendo. E nos 3 primeiros dias, aquilo parece que lateja, que só aumenta aquela dor. E daí depois ela começa a declinar. Então, depois dessas 48, 72 horas, isso começa a diminuir. E quando você chega lá no 5º, ou às vezes até no 7º dia, essa dor ela reduziu em 80%. O que acontece, então? Significa que você praticamente não tem mais dor espontânea. Então, logo que você torceu o pé, o que acontece? Você está lá deitado na cama, você não consegue nem dormir, porque o pé está latejando o tempo inteiro. Quando você chega lá pelo 5º e 7º dia, aquilo já começa a diminuir, você já começa a dormir melhor, porque aquilo não dói tanto. Aí, o que você lembra? Você lembra, às vezes, quando você mexe um pouco, dói o pé. Quando, às vezes, você coloca algum tipo de carga, então, às vezes, quando vai caminhar, né, em algum momento da caminhada, enfim. Então, essa dor que sobra, você diminuiu lá em 80% do que era a tua dor inicial e você ficou com 20%. É nessa hora que dá o problema. Então, eu costumava, agora eu não recebo tanto assim, mas eu costumava receber muito gente que me contava a seguinte história de entorse de tornozelo. Veja se tem alguém aí que tem essa mesma história que eu vou contar. Eu fui jogar futebol na terça-feira. Aí eu torci o pé. Aí eu coloquei um pouco de gelo, fiquei uns 2 dias com o pé pra cima, tomei lá um anti-inflamatório por conta mesmo. Aí chegou lá pelo sábado, domingo começou a melhorar, segunda eu já tava melhor, terça-feira eu fui jogar bola. Só doía quando eu mexia, eu fui jogar bola. Aí o que acontece? A pessoa vem daí com aquela assim, com uma situação muito mais complicada. Então, o que aconteceu? Isso é uma lesão em cima de outra lesão. Ele não estava no processo, o processo de cicatrização dele estava muito inicial ainda. Ele mal tinha uma peça paralela ali no lugar do que tinha acontecido. E ele foi lá, aplicou a mesma situação de novo e se machucou de novo. Então, Júlia, é assim que acontece. Então, você vai ter uma dor grande, dela vai diminuir cerca de 80% ali nesses 7 primeiros dias, e depois você vai ter uma dor, provavelmente, quando você mexe,
se for a coisa das pernas ou do pé, assim, do tornozelo, quando você caminha, ou quando você vai fazer alguma coisa que você precise usar mais aquela estrutura. E daí, dependendo de cada um dos tecidos, isso vai demorar mais ou vai demorar menos. Mas não é porque passou a sua dor que tá tudo bem, que tá tudo certo. Tanto é, gente, que os fisioterapeutas que estão aí me confirmem isso daí. Mas até que a gente recebe bastante gente no consultório falando isso. Não, faz uns 2 meses que eu me machuquei, daí decidi, fiz lá fisioterapia, me cansei, daí decidi ir lá jogar bola e daí fiz alguma coisa muito pior. Porque uma coisa que a gente tem que entender também, que é bem interessante, é que, como a Júlia falou lá mais no começo da live, na verdade a gente é feito para atuar todo mundo junto. Então, o tendão e o músculo atuam junto, que vão ter uma influência no osso, que vai ter uma influência na que tem a cartilagem tem o seu papel, o ligamento tem o seu papel, a cápsula tem o seu papel. Tudo que a gente tem aqui, cada uma dessas coisas tem o seu papel. Quando alguém não está desempenhando bem o seu papel, vai sobrar para outra pessoa, vai sobrar para alguém fazer. E daí você pode ter uma situação bem mais importante do que você teria. Então, por exemplo, Júlia, isso é uma coisa interessante também do pessoal parar para pensar. Se o teu tendão ele não tá lá muito legal, você pode começar a fazer lesão da tua cartilagem por causa disso. E daí o tendão, ele tem um potencial de se regenerar. A cartilagem, meu amigo, já é um outro problema. Então, ela já não tem praticamente zero potencial de se regenerar, a menos lesões muito importantes, muito, muito feias. Então, aí a gente tem que parar para pensar. E uma das coisas que a gente tem que parar para pensar muito é isso. Eu tenho meu ombro meio bichado mesmo, sabe? Não tem jeito, ele é assim mesmo, mas eu não vou deixar de fazer as coisas por causa disso. Então, às vezes tem que parar para repensar, né? Eu acho uma coisa, sabe o que eu acho? O tempo sempre é um problema, né? Então a gente às vezes quer apressar o tempo das coisas e as coisas têm o seu tempo. Então eu acho que uma das coisas importantes que eu vejo de tudo isso que você fala, Thalita, é a questão do tempo da cicatrização e como ele tem que ser respeitado. E a gente tem que entender, e eu acho que a mensagem hoje principal que a gente tem que ter aqui hoje é a questão de que cada coisa que você machuca no seu corpo tem um tempo para se regenerar, para talvez não vai ser original de novo, mas para ele se construir de novo, a gente precisa de um tempo. E que a gente precisa respeitar esse tempo. Então, por exemplo, você torceu lá o pé, passou uma semana, espera mais um pouco, né? Um treino mais de futebol nossa, a sua ansiedade de jogar bola vai estar prejudicada, mas é melhor prejudicar a sua ansiedade do que prejudicar um tornozelo, porque essas lesões, como a Thalita disse, lesões mais graves, ou por repetição, ou uma lesão em cima de lesão, se antes você ia recuperar em 21 dias, daqui a pouco você vai recuperar em 2 meses, daqui a pouco você tem um problema pro resto da sua vida, e isso é muito sério. Então a gente recebe, a Thalita ali na clínica de fisioterapia, eu recebo na academia pessoas que já passaram pela fisioterapia várias vezes, que já passaram pelo processo de reabilitação, agora precisam precisam treinar, e muitas vezes porque não respeitaram o tempo, porque foram impacientes, porque sempre tem essa ideia do imediatismo, de exercício é para agora, e gente, o exercício primeiro que é para a vida, segundo que um treino não vai fazer nada por você, e terceiro, que se você ficar sem um treino, mas pensando no longo prazo, de que você vai ter um músculo talvez íntegro de novo daqui a uns dias, é a melhor escolha a se fazer, né, Thalita? Então, eu vejo assim que a gente tem o tempo é um problema, né? E eu digo principalmente para quem gosta do esporte, quem gosta de treinar, quem gosta, às vezes você fala, nossa, mas só um pouquinho hoje não vai ter problema. Vai ter problema, né? Então, eu acho que entender e ter paciência desses tempos, eu acho que é muito importante nesse processo da lesão. E lembrar sempre, gente, que um tecido lá que tá tolerando, ele tolera, eu tinha falado do 100, né? E você dá 90 de um dia para o outro. Então, hoje a gente não fazia nada de exercício. Eu tava lá sedentária, fiquei ali na quarentena, fiquei 15 dias em casa. Quando eu voltei,
voltei da quarentena, meu músculo que aguentava 100, agora ele tá aguentando uns 90, porque ele deu uma destreinada. E eu vou lá e coloco 100 nele, para ele aguentar aquele 100 que ele aguentava antes. Ele já não vai mais ter, ele não tinha mais aquela tolerância. Então, assim, progressão, e eu tô dizendo já da minha parte do exercício, né? Progredir as cargas, gente, vai ser muito importante para que você não chegue nesse processo de intolerância do tecido, para que ele se rompa, ou que ele se inflame, ou que ele sobrecarregue. A Thalita falou, e é super legal isso, a questão de se um músculo não está conseguindo fazer o trabalho dele direito, ele vai chamar mais gente para fazer o trabalho. Mas gente, a gente fala gente, né? A gente personifica os músculos, os tendões, os ligamentos, mas assim... Então tudo a gente... ele vai trazer outras estruturas para ajudar, porque ele não está dando conta. Então, é aí que a gente peca. Então, assim, existem dentro, a gente vai falar disso outro dia, trazer aqui para a live sobre exercício, sobre progressão, sobre a importância da progressão, como você sobrecarregar esses tecidos de forma apropriada. Progressão e execução são praticamente pilares, assim, para que você consiga manter uma prática de exercícios saudável. Porque como a gente falou lá no começo, né, Thalita, o exercício ele é prescrito para trazer saúde. E no fundo chega uma hora que o pessoal está se machucando. Então o que acontece nesse processo, né? O que está acontecendo? Talvez na progressão ou na forma de execução, para que isso esteja talvez agredindo um tecido, né? Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, Júlia, eu só ia aqui, na verdade, acrescentar que você falou sobre progressão e execução, e a gente tem que pensar ali também no cenário como ele foi construído. Porque o que acontece, gente, cada um desses tecidos que eu falei, então o músculo, o tendão, o ligamento, a cartilagem, cada um deles é feito para suportar as cargas de uma determinada maneira. Então, por exemplo, o tendão... ele suporta bem cargas de tração, porque o que o músculo faz? Quando ele contrai, né, quando ele junta aqui uma parte com a outra, né, que ele faz assim, né, que ele contrai, o que ele faz? Ele puxa o tendão, então ele suporta bem essas cargas de tração, e essas cargas de tração que ele suporta bem por causa da composição dele, são unidirecionais, então são naquela direção aonde o músculo está puxando ele. O ligamento, ele tem um potencial maior para suportar essas cargas de tração também, porque os ligamentos, não sei se vocês sabem, mas eles estão ali para ajudar que a articulação ela não desmonte de um lado para o outro. Quando a gente tem uma luxação, que é quando a gente tem uma perda de continuidade, ou seja, um osso ele não está mais juntinho com o outro, um desaparece do outro, eu tive uma ruptura dos ligamentos. Então, o ligamento também, ele é capaz de suportar essas cargas de tração, mas ele, diferente do tendão, por causa da composição dele, ele também suporta pequenas cargas em outras direções. E a cartilagem, ela suporta cargas em várias direções, porque essa é a função dela, né? Ela tem outra função. Mas aí, então, a gente tem que pensar, e talvez acho que é isso que você vai falar, Júlia, em como que esse exercício que eu estou fazendo, ele foi construído e se ele está respeitando a articulação que é alvo dele, se não tem alguma força indo numa direção que eu não tenho nenhum tecido que é capaz de combater aquilo ali. Acho que você ia falar sobre isso, né? Eu ia dar um exemplo, na realidade, que é super interessante. Não sei se alguém já viu esse vídeo, comenta aí. É um vídeo meio chocante, assim. Você falou dele no começo, eu vou falar um pouco dele agora de novo, que é do leg press. Então, tem um cara sentado no leg press com muita carga em cima desse leg press. E vocês, depois, quem quiser, eu posso mandar esse vídeo para vocês, mas ele é um vídeo bem pesado, porque... o cara ele vai estendendo o joelho e a maneira que ele faz essa extensão no final, o joelho dele inverte o contrário e ele, enfim, ali acontece uma coisa, bem feio, assim. Mas o que acontece? Não quer dizer que aquela máquina machuca. A maneira que aquela pessoa sentou naquele leg press, a maneira com que ele executou o exercício no final, e todo o jeito que o leg press foi construído, porque às vezes tem máquinas que favorecem forças diferentes do que outras.
Então, esse tipo de conhecimento é muito importante de se ter na hora de se comprar uma máquina, na hora de prescrever um exercício, e na hora de colocar uma pessoa dentro dessa máquina, porque esse vídeo é bem chocante, assim, eu nem consigo ver, ele me dá um arrepio, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Ele faz uma extensão do joelho, mas ele vai muito rápido, então a força do leg press, em vez de passar através das articulações, passa por cima da articulação do joelho, e aquilo gera uma fratura horrível. Então, assim, você somou perfeitamente a questão da criação desse cenário do exercício para fazer com que se adeque às forças que a nossa estrutura sabe gerar, né? E quando a gente pensa ali, por exemplo, hoje a gente fala muito do treino funcional, do crossfit. Então, a gente tem que analisar todo esse cenário, tudo que está acontecendo ali, né? Para a gente pensar, a gente tem algumas articulações, por exemplo, do ombro, do quadril, elas se movem para tudo que é lado, praticamente, né? Mas a gente tem outros, como por exemplo a do cotovelo, que ela só sabe fazer isso aqui, ó. Ela não sabe fazer outra coisa a não ser fazer isso aqui. Daí se tem alguma coisa me puxando para lá, já pode ser que eu tenha algum outro tipo de problema ali, porque não tem ninguém ali que consegue lidar com aquela condição. E aí é que a gente entra em situações lesivas, e se for de baixa energia, então baixa intensidade, aquilo ali vai ficar machucando, e vai ficar aquela dor crônica, aquela coisa que a pessoa fala assim, eu já tenho isso aqui. Gente, todo mundo que é fisioterapeuta já ouviu isso 1 milhão de vezes. Eu tenho essa dor aqui, eu nem me lembro quando começou. Faz muitos anos. E às vezes aquilo ali começou há 10 anos atrás, numa situação que naquele momento a pessoa não deu pelotas, entendeu? E aquilo vai se agravando até que possa chegar num ponto que seja, por exemplo, cirúrgico, que tenha cirurgias, e que às vezes as cirurgias não vão dar conta de restaurar como deveriam, né? Que é a maioria dos casos da cirurgia, de situações cirúrgicas, né? Então... E eu acho, Thalita, que é bem importante ressaltar, assim, da importância de orientação no exercício. E eu sei que às vezes isso não é possível, nem todo mundo tem acesso a uma orientação de qualidade, e acho que o canal, o Treine Sem Dor, ele vem muito com esse propósito, assim, além de trazer, né, de incentivar a prática de exercícios físicos de qualidade, ele vem muito nessa ideia de vocês começarem a entender um pouquinho do corpo de vocês, entender um pouquinho o que vocês têm disponível que eu digo, o que teu músculo tem disponível para aquele treino, para você conseguir começar a colocar na balança o risco e benefício de certos exercícios, porque o corpo da gente fala com a gente o tempo todo. Então a gente está lá num exercício, você sentiu que ficou estranho, aquela máquina é estranha. Gente, vou falar para vocês uma coisa, existem muitas máquinas ruins no mercado. Ruins, que eu digo, máquinas que realmente vão estressar a tua articulação a longo prazo. Elas existem e elas estão espalhadas por aí, tem bastante. Então, são máquinas que vão te machucar. E o teu corpo percebe isso, porque você senta nessa máquina, você fala assim, você começa a fazer lá o exercício, né, a flexão do cotovelo na máquina, você fala, nossa, tá esquisita essa máquina, ela é esquisita. E daí você vai lá e ela é esquisita. E toda vez que você senta naquela máquina, essa máquina é esquisita. Se a máquina é esquisita, gente, talvez ela não é pra você. E não é um problema seu, é um problema da máquina. Porque a gente acha que todas as máquinas foram perfeitamente criadas para estimular a gente. E não foram. Então, assim, o nosso canal, eu acho que ele vem com esse propósito de trazer uma autonomia para as pessoas, para que elas possam, às vezes, sentar numa máquina e falar assim, essa máquina tá esquisita, eu acho que ela tá gerando umas forças esquisitas no meu ombro. Eu não vou fazer ela até que alguém me explique o que está acontecendo, ou até eu encontrar uma informação, ou eu entender melhor isso. Né, Thalita? Eu acho que a gente sabe que a informação... às vezes nem todo mundo pode ter um personal trainer, ou pode ter um fisioterapeuta perto para tirar alguma dúvida, né? Então, assim, a gente quer tentar trazer essas informações para vocês, para que vocês consigam começar a se perceber, assim, opa, isso aqui não tá legal, isso aqui tá gerando uma força esquisita no meu cotovelo. Nossa, meu joelho dói quando eu faço quando eu vou correr com esse tênis. Eu uso esse tênis e esse tênis é esquisito. Quando eu uso outro tênis não é esquisito. É um sinal que teu corpo dá, fala assim, olha, as coisas estão esquisitas, é melhor talvez não usar esse tênis, por mais que ele tenha custado caro, porque é mais caro o teu joelho do que seu tênis. Bem mais. Então, a gente traz aqui as informações no canal
para tentar trazer autonomia para vocês, porque realmente a desinformação ela existe, as máquinas ruins elas existem, os exercícios mal construídos eles existem. Então, como você vai se livrar, ou como que você vai perceber se isso está te fazendo bem ou não, né? Uhum. Tá, tem uma pergunta aqui, Júlia, só deixa eu voltar ali, que é do Lucas. Ele perguntou ali se crepitação é um sinal ruim. A crepitação ela precisa ser avaliada, porque pode ser o sinal de que tem algum problema ali, geralmente com cartilagem, alguma coisa ali na sua articulação que não está muito legal. Então, tem que avaliar. Não posso dizer assim, sim, 100% crepitação é uma coisa horrorosa e tal. Mas é um sinal de que você precisa avaliar, sim. Precisa dar uma olhada. Mas uma coisa também, Thalita, eu acho que durante o exercício, e eu sempre que eu tenho um cliente, né, que você sente, eu começo a fazer uma abdução e começa a creptar na primeira repetição, na segunda repetição, na terceira repetição, opa, eu paro de fazer, porque ou eu preciso mudar a posição daquela resistência, ou eu preciso mudar a posição do ombro, porque pensa, gente, que quando você estrala uma vez o dedo, diz que a gente tem bastante gás carbônico nas articulações, e quando a gente estrala o dedo, ou estrala uma articulação, esse gás carbônico é liberado e é isso que faz esse barulho. Mas você viu que a gente estrala uma vez, não consegue estralar de novo, né? Mas quando quando fala em crepitação, para quem não entende, é quando fica estralando o tempo todo. Então, faz você tem creque. O creque em toda repetição. É ali, ó, o que é crepitação? É isso. Então é quando você o tempo todo parece que tá fazendo creque, 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 creque. Às vezes é um tendão que parece que tá tocando um cordão de violão, parece às vezes, que faz um barulho esquisito. Enfim, tem vários... ou barulho assim, ó, de embalagem de chips amassando, assim, sabe? Que ela faz um creque, 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 é aquilo ali. Então, assim, sempre que eu tô fazendo exercício, se vocês não têm orientação, isso eu estou prescrevendo exercício para o meu cliente, mas vocês que não têm orientação, que estão lá na academia, tem orientação só do professor da academia, mas não tem... Sentiu que aquilo, toda vez que você faz aquela repetição, ela estrala, ela crepita, alguma coisa não tá legal. Aquilo ali não tá funcionando de uma forma harmônica. Às vezes você tem que perguntar pro seu professor para ele mudar o exercício para você, como que faz uma adaptação para isso, ou você tem que tentar mudar de exercício. Se você eu tô rindo porque a Daniela colocou ali, isso tem nome, tem, chama crepitação. Como eu falei, perfeito, Julia, exatamente. Você tem uma explicação bem mais clara desse cenário. É isso mesmo, como eu falei, isso daí tem que ser avaliado, né? Qual que é a extensão do que está acontecendo ali e o que está acontecendo ali. Não é uma coisa... Porque a gente tem que pensar assim, ó, que na verdade, e a Mari, não sei se ela tá ali, ainda ela fala, né, que a articulação é um Teflon com um WT-40 ali em cima. Então, para ela se movimentar assim, gente, sem problema nenhum. É tipo quando você vai fritar um ovo naquela frigideira de Teflon, assim, novinha, ainda você colocou um pouquinho de óleo em cima, que, nossa, aquele ovo, ele dança ali. Então, pra gente... Samba, a articulação lá para funcionar daquele jeito. Se tem uma crepitação, se tem um creque-creque ali, é porque tem alguma coisa que realmente não está muito legal. E daí, como eu falei, tem que ser avaliado, que pode ser alguma coisa mais grave, ou pode ser alguma coisa que você tomando alguns cuidados, manejando ali, que você pode tocar o baile sem grandes problemas, né? Mas você tem que entender o que está acontecendo ali, como a Júlia colocou perfeitamente. Bom, Thalita, a gente tem mais 4 minutinhos aqui de live. Eu acho que vamos fazer um fechamento, eu acho, com as principais informações que você trouxe aí, que eu acho que é bem legal. Então, se quiser jogar algumas, eu acrescento depois um resumão aí para o pessoal que acompanhou. O que você acha importante que eles levem hoje para casa do que a gente conversou hoje? Olha, a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo levasse para casa é que você pode sim fazer exercício físico sem sentir dor. E que a gente tem que pensar sempre assim, olha, quando eu for na fisioterapia, o que eles fazem lá para ajudar eu a me recuperar de uma lesão? A gente usa exercício, né? Essa é uma parte muito importante da fisioterapia que a gente chama de cinesioterapia.
que é justamente essa terapia pelo movimento. Então, a gente usa isso. Então, sim, você pode fazer exercício físico mesmo se você tem um ombro bichado. A questão é que você tem que... Eu gosto do ombro bichado, você fala. Você tem que procurar alguém que consiga trabalhar com você, entendendo dessas questões e tudo mais. Para mim, isso é o mais importante de que fique aqui, né? Que é o que a gente sempre fala aqui no canal. Então, não treine em cima da dor, entenda o seu corpo, a dor, como a Júlia colocou muito bem, tem alguma coisa estranha, eu percebo, quando eu faço isso daqui parece meio esquisito. Tudo que parece meio esquisito precisa ser avaliado, precisa ser repensado. E também, acho que uma das coisas importantes da gente resgatar aqui é esse tempo. Que quando você se machucar, você vai ter um pico da dor, depois ela vai começar a diminuir, mas isso não necessariamente quer dizer que está tudo bem com você, que você já pode voltar 100% ativa. Porque cada um dos tecidos do nosso corpo, músculo, tendão, osso, ligamento, tem um tempo para poder se recuperar e ficar 100%, e esse tempo precisa ser respeitado. Show de bola, Thalita. Eu acho que era isso mesmo. Obrigada por trazer. Nossa, a Thalita entende tanto disso, gente. E assim, falar fácil, falar de um jeito simples para que vocês entendam, às vezes é mais difícil do que falar difícil, né, Thalita? Então, a Thalita, ela entende muito dessa parte de cicatrização dos tecidos, de como cada tecido, né, o músculo, o tendão, o ligamento, como que eles toleram as forças. E isso é muito legal, a gente com certeza vai fazer uma outra live para falar disso. Mas queria agradecer, Thalita, por você hoje estar aqui junto comigo. Eu que agradeço, pessoal, obrigada. Obrigada a vocês aí que participaram. Se tiverem outras dúvidas, mandem pra gente, sempre aqui no canal. Esse canal é feito para vocês, é feito de gente pra gente. Então, assim, tragam as dúvidas de vocês, que as dúvidas de vocês fazem com que a gente consiga produzir conteúdo para vocês. Fica sempre esse canal aberto. Obrigada mesmo pela participação de todos. E aí, ó, obrigada mesmo ao Paulino, a dona Rosalina ali, brigadão mesmo. Mãe. Beijo, mãe. Pela participação. Beijo, mãe, isso aí. Gente, obrigada, Thalita. Obrigada a você. Vai ter resumo da live quarta-feira, né? Quarta-feira, resumo da live. E, gente, teve o João ali, ele mandou pra gente algumas sugestões pra gente conversar aqui na live, mas davam outras lives. Então, a gente vai fazer, João... lives sobre isso. A gente vai fazer outras lives sobre isso. Essa é uma live que a gente queria fazer um apanhado geral. Gente, falta 26 segundos. Um beijo pra todo mundo. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.